Hey guys, welcome back to my channel. Hoje a gente vai falar sobre como aprender inglês com séries. Então eu vou contar pra vocês o meu método, as minhas dicas e eu espero que ajude bastante vocês. É um método bem mais fácil, rápido, não tem muita complicação, é bem simples, então bora lá. Antes de a gente começar, não se esquece que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico. Não se esquece também de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e de me seguir lá no Instagram. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é bem importante, então por favor prestem atenção. Você não precisa assistir série sem legenda nenhuma pra ficar fluente. Então se você é básico, intermediário, você não precisa assistir Friends sem legenda nenhuma. Não precisa assistir Gossip Girl sem legenda. Não, calma. Se você é nível básico ou intermediário, você pode sim assistir com legenda em inglês. Na verdade vai te ajudar a compreender melhor os nativos falando na velocidade normal. Porque quando a gente tira a legenda, a gente tem um problema em conseguir entender os nativos falando na velocidade normal deles, porque eles falam muito rápido. E a gente não tá acostumado com isso. Também tem o caso do sotaque deles, então cada filme vai ter um sotaque diferente dependendo, do ator. A gente também tem os casos, das gírias, das expressões idiomáticas, isso tudo complica pra gente. E muitas vezes a gente vai se deparar com coisas que a gente ainda não conhece. Então, se a gente não tiver legenda, a gente não vai conseguir identificar quais são essas palavras. Então, isso vai te ajudar mais até com o listening, a ganhar vocabulário. Então, você pode sim colocar legendas em inglês, tá bom? Tô falando sobre legendas em inglês, não legendas em português. A gente acaba se perdendo na velocidade que eles falam se a gente não tem legenda. Eu entendo vocês. Quando a gente tem a legenda ligada, fica mais fácil pra gente identificar as palavras, Fica bem mais claro pra gente entender coisas novas. Então, não tô dizendo que é certo fazer isso pra sempre. Até porque na vida real não tem legenda. Então, se você se acostumar sempre a assistir coisas com legenda, quando chegar lá na vida real que você precisar falar com alguém em inglês, você vai se dar mal, claro. Mas enquanto você ainda não está em um nível muito avançado, é essencial para poder entender. Então, se você está no nível básico ou intermediário, calma lá. Pode ainda colocar sim a sua legenda lá em inglês. Outra coisa que você precisa prestar atenção é que antes de começar a ver série, que é uma coisa mais complicada, mais complexa, com muitas palavras novas, você precisa treinar o seu listening com vídeos nos quais as pessoas falam inglês mais devagar, especialmente para pessoas que estão aprendendo. Vocês sabem que tem podcasts ou canais aqui no YouTube que eles ensinam inglês, falando inglês, só que de um jeito mais devagar, com vocabulário mais simples, que eles sabem que as pessoas que estão começando agora vão entender, eles não usam coisas muito complicadas. Então, primeiro, eu dou essa dica pra vocês porque eu fiz isso com francês. Primeiro, eu treinei bem o meu ouvido com franceses, com pessoas falando em francês, bem devagar, com coisas bem simples, vocabulário do dia a dia básico, nada de gírias. E aí, conforme eu ia assistindo esses vídeos, eu assistia muito, gente. Assistia todo dia uns 5 vídeos. No começo, eu colocava legenda em francês também. E aí, quando eu me liguei que eu tava entendendo 99% das coisas que eu estava escutando, tirei a legenda. E aí, claro, quando eu tirei a legenda, foi um desafio a mais. Porém, o que eu fiz foi me acostumar. E aí, quando eu vi que eu tava me acostumando também com isso, sem legenda nenhuma, as pessoas falando francês devagar, eu pensei, opa, então tá na hora de eu avançar, de eu ir para o próximo nível. Porque se eu já tô entendendo as pessoas falando devagar, agora eu quero entender elas falando na velocidade normal. E aí eu comecei a assistir filme, desenho, série, ou então vlogs mesmo, no YouTube. Começar a treinar o listening com séries muito difíceis não é um bom caminho. Então você tem que ir degrau por degrau. Aí você começa assistindo, escutando essas pessoas falando inglês de uma maneira mais devagar e sem tantas coisas complexas. E aí quando você estiver igual a eu com francês, bem acostumado, aí você começa a ver séries. Bom, agora o passo a passo mesmo de quando você estiver assistindo essa série. Primeiro, escolhe uma série que é compatível com o teu nível. Não começa assistindo uma série com conversas extremamente de nível avançado, vocabulário técnico, se você ainda não é um nível avançado, se você ainda não entende aquelas palavras. Porque aí você não vai conseguir entender a série, mesmo que esteja com legenda em inglês. Então, se você ainda é nível intermediário, só sabe assuntos familiares, começa assistindo uma série mais fácil, que não seja tão complicada. Mas como que você vai saber se essa série é complicada? Começa a assistir o primeiro episódio, vê se você consegue entender pelo menos mais da metade. Porque se você consegue entender mais da metade, tá bom, pode continuar assistindo. Mas se você entende menos da metade,
aí já fica mais cansativo, né? Eu não recomendo, porque aí você vai ficar toda hora se perdendo, não vai entender nada, e aí não tem sentido ver uma série se você não entende o que tá acontecendo, né? Mas digamos que você tá assistindo a série com legenda. Você não pode confiar só na legenda. Presta atenção na pronúncia também. Esse é o lado ruim de colocar legenda, porque aí você esquece de prestar atenção no listening, no que as pessoas estão falando. Você foca só em ler a legenda. Mas não é assim. Você precisa ler a legenda e tentar combinar com aquilo que você está escutando. Presta atenção também na pronúncia das palavras. Você está lendo ali a palavra, presta atenção em como o ator pronunciou ela. Se você não prestar atenção na fala, você não vai estar melhorando o seu listening e aí não vai ter como você tirar a legenda, né, em nenhum dia. Então, quando você não conseguir acompanhar, porque a pessoa falou rápido demais, você não conseguiu identificar as palavras, volta a cena. Volte quantas vezes forem necessárias até você entender. Mas aí você pode estar se perguntando, eu preciso parar cada palavra nova e ir no Google pesquisar? Você não precisa. Parar toda hora acaba tirando o seu foco, né? Então, o que você pode fazer é assistir a série com um caderninho do lado, e aí quando você vê algo que você não sabe, você anota no caderno e continua assistindo. A não ser que seja algo muito importante para a série e você precisa entender para conseguir assistir. Aí você pode parar e ir lá procurar. Mas se não for essencial, deixa para depois. Mas como que você vai estudar esse vocabulário? Bom, vou contar para vocês como eu estudo. As pessoas xingam muito o Google Tradutor, mas eu não sou contrária ao Google Tradutor, não. Ele já me ajudou tantas vezes. Seria muita hipocrisia minha dizer que ele não funciona. Eu acho que ele é útil se você usar ele corretamente. Então você pode sim ir lá procurar a tradução das palavras, não tem problema, mas o que eu gosto de fazer também, para ficar bem completinho os estudos, é pesquisar essa palavra no Google junto com a palavra meaning, em inglês mesmo, que significa significado. Então, aí você vai lá no dicionário de Cambridge, que aparece todos os significados dessa palavra. Não só um, igual o Google Tradutor. Vai aparecer o significado em inglês mesmo, né? Então, tem frase de exemplo e todas as possíveis traduções dessa palavra. Tradução não, né? Significado, as definições em inglês mesmo. Então, se você ainda é muito básico, não entende definição em inglês, você pode procurar no Lingui ou Reverso, porque lá aparece a tradução em português. E a notícia ótima é que eles também têm frases de exemplo. São várias frases de exemplo, para você entender e usar em um contexto. Então você pode ir lá e depois criar suas próprias frases, porque você vai ter lido várias frases e aí você já entendeu como usar aquela palavra. E aí para praticar mais ainda, porque a gente não pode ficar só no estudo passivo. A gente precisa também estudar de maneira ativa para ficar fluente em inglês. Então você vai lá, pega essas palavras que você aprendeu e monte frases com ela. Pode ser na cabeça, né, mentalmente, ou pode ser num caderno, do jeito que você aprende melhor. Mas o importante é não ficar estudando só de um jeito passivo. Porque assistir série já é uma coisa passiva. Então você precisa pelo menos pegar aquelas coisas que você aprendeu e aplicar elas. Porque senão você não vai sair do lugar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue também lá no Instagram. E não se esquece do link do Ultra English que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bye bye, see ya!